nossos slides. Doença de Osgood-Schlatter, ou chamada de doença do crescimento. Vocês já viram na introdução que ele é mais comum nos meninos e aflige principalmente jovens e crianças, entre 9 e 14 anos de idade em média, tá? Esportes de impacto que causam dores principalmente no joelho, tá? É uma região onde existe um crescimento, os ossos longos, eles crescem longitudinalmente. Nós estamos falando aí do período de crescimento ósseo, que é o segundo estirão de crescimento. O primeiro estirão acontece em média entre 6 e 9 anos de idade, o segundo entre os 9, 10, 14 anos de idade. Boa tarde, Kleber. Obrigado pela presença. Então, quem é novo no canal, se isso vai trazer algum benefício, vai levar essa informação para outras pessoas, se inscreva no canal, aqui na palavra vermelhinha, inscreva-se, acione o sininho de notificação, deixa o like e compartilhe o vídeo com outras pessoas, chame as pessoas para participar com a gente. Bem, a doença de Osgood-Schlatter é uma condição dolorosa que afeta a parte superior do osso tíbia. É mais comumente ocorrendo em adolescentes que fazem esporte de impacto, tá? Voleibol, basquetebol, futebol, handebol, tá? Não acontece isso na natação, tá? Por causa da diminuição, né, do peso dentro d'água, né? A relação do empuxo dentro d'água, que faz com que o corpo fique mais leve. Causa dor e inchaço logo abaixo do joelho. Não é grave e geralmente vai embora com o tempo, tá? O problema é você manter esse jovem, essa criança, fazendo uma atividade de impacto, tá? Esse é o problema maior. Então, se você transfere essa criança, esse jovem, para uma atividade sem impacto, ele vai ter melhora, qualidade. É o que eu falei agora há pouco. O problema do esporte para o jovem, para a criança, na verdade, o quê? Um meio de atividade, não um fim. Estou com meu ombro 90%, levantando na mesma posição, sem quase dor nenhuma. Acho que dói às vezes por causa do período de cicatrização. Sim. Mas calma, nós estamos falando aí em tendões e ossos. Calma, tá? Continua com calma. O uso excessivo do grupamento quadríceps, tá? Não é músculo, por favor. Quadríceps não é músculo, é grupamento de músculo, como existe o tríceps e o bíceps. Quadro é de 4, existem 4 músculos nesse grupo muscular. No tríceps, 3, no bíceps, 2. Então existem 4 músculos. Quem são eles? Os 3 vastos, o vasto medial, que está no meio da coxa, na parte central da coxa, o vasto lateral, que está na lateral da coxa, o vasto intermédio, que está no meio, e o músculo está por cima, o reto femoral. Então existem 4 músculos. Quadríceps, muita gente fala de forma errada. É um grupo de músculos e não um músculo. É um grupamento de músculos. Então, o grupamento quadríceps pode causar tensão repetida na fixação do ligamento patelar, a tíbia, de forma crescente. A tíbia não terminou de crescer, ou seja, está naquele processo ainda de desenvolvimento, porque ali é uma cartilagem aí embaixo. Na verdade, isso causa uma inflamação, que é uma epifisite, tá? E não é forte o suficiente para suportar a tensão sobre ela. Isso pode causar vermelhidão e dor onde o ligamento se fixa. Boa tarde, Carlos Eduardo. Tudo bem, obrigado pela presença. Não sei se era isso, mas quando eu estava indo para o primeiro colegial, de 13 e 14 anos, eu cresci muito rápido e isso gerou dores no meu joelho. Provavelmente sim. Fui ao médico que falou que era a dor do crescimento. É exatamente o que nós estamos conversando hoje, Carlos. Você entrou agora, eu falei na minha introdução que nos meninos acontece entre os 13 e 14 anos. É o seu caso aí, tá? Por quê? Os ossos longos, fêmur, tíbia, húmero, rádio e outros ossos longos, eles crescem de forma longitudinal no período de crescimento. Boa tarde, meu irmão Cláudio. Eles crescem nesse sentido, ou seja, longitudinal. Então, o tendão do quadríceps, do grupamento quadríceps, se fixa na tíbia, embaixo, né? Eles se juntam, os 4 tendões na patela, depois eles se fundem e acabam se fixando ali embaixo, tá? O movimento do chute, o movimento do salto, o movimento do correr, né? É utilizado pelo quadríceps, de uma parte, né? E os músculos posteriores da coxa,
chamado de isquiotibiais. Então, quando você causa uma tensão, você traciona o osso no sentido oposto do crescimento. Tá? Você tracionando, ele vai trabalhar no sentido oposto. O osso está crescendo no sentido para baixo e para cima. Tá? É longitudinal, ele cresce no sentido inferior e superior. Quando você causa tensão, você não deixa nem ele subir nem descer. Ou seja, nem crescer no sentido inferior, nem crescer no sentido superior. Essa tensão promovida pelos esportes de impacto é que causam dor. Tá? Essa região fica inflamada, é um tipo de inflamação. Essa região é chamada de epífise de crescimento, tá? Os ossos longos. E eu tenho ali um quadro inflamatório, uma epifisite, tá? E a dor, quando se palpa, tá? Dói muito ali porque está inflamado. Quando eu já tinha 16 anos, mais ou menos, já havia passado. É isso aí. Também fazia futsal e outros esportes. É por aí. Tá? É isso mesmo. Então você me relatou exatamente o seu problema. Foi isso mesmo que aconteceu com você, com toda certeza. Felipe, boa tarde. Obrigado pela presença. Em alguns casos, um pequeno foco, né, floco de osso, ou seja, uma ponta, é retirado da tíbia pelo ligamento que puxa, né, que traciona. O osso, o calo ósseo corativo, na verdade, a formação devido a esse trauma constante, vai formar e pode causar um forte inchaço ósseo e no seu desenvolvimento. A doença de Osgood-Schlatter, também chamada síndrome de Osgood-Schlatter ou doença do crescimento, é uma das causas mais comuns de dor em crianças e adolescentes ativas que praticam esportes de impacto. No entanto, é incomum nos maiores de 16 anos. Está aí, Carlos Eduardo, exatamente o que você falou. É incomum acima dessa idade. Adolescentes e jovens, particularmente meninos, são os mais afetados. É mais comum em adolescentes que praticam esporte envolvendo chutes, corridas ou saltos. Então, handebol, futebol, basquete, vôlei, tá? Tudo e corrida, né? Ou seja, corridas de velocidade. Deu certinho, exatamente. Esses tipos de esporte causam o uso repetido e vigoroso dos músculos da parte anterior da coxa, que é o quadríceps. Os 4 músculos presentes anteriormente na nossa coxa. Os 3 vastos e o reto femoral. A doença de Osgood-Schlatter, também chamada de... Eu já li essa parte, desculpe, gente. Causa. Quais são as causas? O uso excessivo do grupamento quadríceps é considerado uma causa comum. O grupamento é usado para tracionar e endireitar o joelho. Na verdade, ele posiciona. Por que ele está dizendo endireitar, né? Nós temos 3 músculos, um na parte interna, um na parte externa, um no centro e um sobre esse músculo do centro. Os 3 vastos e o reto femoral. Se eu trabalho demais a parte interna, a tendência do meu joelho é ser voltado para a parte interna. Se eu trabalho para a parte externa, eu tendo a tracionar mais meu joelho na parte interna. Existem problemas posturais nos joelhos também. Quando eu tenho o quadríceps muito forte e eu não equilibro com a parte posterior, tá? Porque a grande parte dos nossos músculos anteriores do nosso corpo são músculos de força, enquanto que os músculos posteriores são músculos de resistência. Então vocês vejam o equilíbrio entre a parte anterior do meu corpo e a parte posterior do meu corpo, do corpo do ser humano, tá? Existe apenas uma exceção. O bíceps braquial, o bíceps do braço, e o tríceps do braço. O bíceps do braço é músculo de resistência. E o tríceps braquial, o tríceps do braço, é um músculo de força. O que é um músculo de força? Todos os lugares têm tendões, Kleber. Todos os lugares têm tendões. Para que o músculo se movimente, o tendão é que se fixa no osso e faz a articulação se mover. Todas as articulações que têm movimento têm tendões. Os tendões é que estão ligados. Eu tenho músculo e na ponta eu tenho tendões. Esses tendões é que ficam ligados nos músculos, nos ossos, que fazem o movimento acontecer. Quando eles se contraem, eles encurtam, eles vão encurtar, vão tracionar o osso e o movimento vai acontecer. Tá? Então, os tendões acontecem em todos os lugares. Tem tendão aqui no pescoço? Tem. Tem tendão no ombro? Tem.
Tem no cotovelo, no punho, nos dedos, tem tendão em todos os lugares. No joelho, no tornozelo, no quadril, no abdômen, tem tendões em todos os lugares. Os tendões é que se ligam aos ossos para promover o movimento. Como se fosse um elástico. Perfeito. É isso aí. Como se fosse um elástico. Por isso que quando eu falo do elástico como exercício, eles, na verdade, eles estão promovendo uma resistência como se fossem os músculos. Tá? Então, esse motivo de endireitamento, essas posturas inadequadas no nosso joelho, é que fazem, às vezes, os desgastes. Quando o joelho está voltado mais para a parte interna ou mais para a parte externa, ou aquelas pessoas que parece que tem o joelho para trás, já viram pessoas assim? É um quadríceps forte demais. Tá? É um quadríceps muito forte. Este grupamento muscular puxa a patela, que puxa o ligamento patelar, que é ligado na parte superior do osso da canela da tíbia. Tá? A gente usa canela entre aspas. Tá? Às vezes, a doença de Osgood-Schlatter se desenvolve sem razão aparente. Pessoas que não fazem esporte e têm essa dor. Não sabem por quê. Gente, crianças que se desenvolvem naturalmente, o que é um exercício natural? Correr, arremessar e subir, trepar. Trepar em árvores, subir em muros. Tá? Então, crianças que se desenvolvem correndo, trepando e arremessando, inclusive, né? Trepar, estou falando de trepar em árvores, trepar em árvores, em muros, que brincam. Isso é um desenvolvimento natural da criança, dito por vários pesquisadores. Agora, aquela criança que fica em casa sentada, fazendo nada, você acha que vai desenvolver alguma coisa? Mentalmente, fisicamente? Não. Eu sei que isso tudo se modificou com a violência no Brasil, aquela coisa toda, mas pais e mães têm por obrigação, desenvolver essas crianças de forma natural. Levando à praia, levando a um campo, levando a um parque, para que ela se desenvolva naturalmente. O ideal seria diário isso, mas não há condição. E você vê que as escolas, como eu falei, cada vez estão fazendo menos atividades. E essa diminuição de atividades está fazendo com que as crianças tenham menos saúde e vão ser adultos com menos saúde, com toda certeza. Porque ele não foi acostumado desde cedo a fazer atividade física. Esses tendões, quando tem lesão, eles desgastam ou só inflamam? Depende. O desgaste se ele romper, a inflamação se ele esgarçar, por exemplo. É como um elástico que estica demais. Falta nas crianças até ter bicho de pé. É verdade. É verdade. Boa tarde, Lila. Seja bem-vinda aqui com a gente. Obrigado pela presença. Tá, obrigado. Essa doença, gente, ela também tem relação com a falta de brincar. Falta que a criança de brincar. A criança não se desenvolve que se não estiver brincando. Correr, trepar, arremessar são atividades naturais do ser humano. E a criança se desenvolve quando ela corre, quando ela trepa, né? Trepar no escorregador, subir escada, está trepando. Subir numa árvore, brincar numa árvore, brincar no muro, tá? E arremessar. Pegar uma bola, a gente brincava de, né? A guerra que tinha de mamona, quem conhece isso hoje em dia, gente? Guerra de mamona. A pancadaria rolava na rua, guerra de mamona. Ninguém faz hoje mais nada disso. Hoje é sentado. Nem tem mais mamona, porque não tem quase terreno mais. A gente roubava, entrava nos terrenos, pegava a mamona, a guerra rolava o dia inteiro. Então, as crianças não estão brincando mais. A educação física na escola praticamente inexiste hoje. Não está existindo mais. Está faltando isso. E ninguém fala nada. Aceita. Hoje em dia as crianças só treinam os dedos e tanto mexer o celular. É verdade, ô Carlos. É muita verdade. As crianças só treinam os dedos. E o que eu tenho visto de problemas na articulação, que é um tipo de artrose precoce, chamada de risartrose, tá assim, por causa de o tempo todo.
Além da redução das atividades físicas, o incentivo ao consumo de calorias patogênicas. É isso aí, é isso que nós estamos trazendo aqui também, Adair. É isso que nós estamos trazendo aqui para o canal, mostrando que a gente está comendo errado, informando errado, e as pessoas continuam consumindo errado. A Lila está dizendo aqui, eu brinquei, era bom demais. Por que não voltar isso? Tem muitas escolas que eu conheço que pintam no chão amarelinha, e outras brincadeiras que pintam no chão. Por que não fazer, gente? Meu irmão Buca, boa tarde, obrigado pela presença. Terezinha, hoje a atenção é o celular, concordo. O Buca está dizendo aqui, deixa eu botar aqui o dele aqui, por favor. Foi bom nesse tipo de guerra. A guerra de Mamona, o bicho pegava o dia inteiro, era o dia inteiro, né? Cláudio, meu neto outro dia pediu para que eu ensinasse ele a jogar bola de gude. Puxa, que bom lembrar disso. Bola de gude. Você não vê nem mais as bolas de gude por aí. E me mostrou como sabia jogar peão. Puxa, caraca. Aí. Coisas que não se fazem mais. As crianças não estão se desenvolvendo mais. Agora surgiu, produção. Como é que é o nome desse negócio que estão colocando na internet agora, dentro dos celulares para os jovens? Bota no papel para mim, por favor. A tal música que toca não sei o quê, um monte de troço, fica tocando um monte de porcaria. Tem gente se contaminando com isso. Olha que coisa louca, gente. Olha que maluquice. Olha que maluquice. Como é o nome desse troço? Deixa eu ver aqui. Olha que loucura. Brincar de carniça. Perfeito, Boca. Poxa, as crianças não estão brincando mais sobre isso, gente. Não estão fazendo... Se perguntar o que é carniça, o cara vai dizer a carne podre. Pô, vão dizer que é carne podre. Aliás, se souber o que é carniça, né? Vão dizer que é carne podre. Como é o nome desse troço? Deixa eu ver aqui. Olha só, gente. Um garoto falando aqui, dizendo sobre a ação, né? O entorpecente da música, da imagem. E os caras estão caindo nisso, gente. Estão ficando malucos. Olha a figuraça que está passando aqui. E mostrando isso. Tem um nome esse troço. Como é que é o nome desse negócio? Aqui está dizendo o seguinte. Cuidado com os... Como é que é o nome disso aqui? As drogas virtuais. Drogas virtuais, olha só. É igual a cocaína, gente. É igual a cocaína. E tem os jovens hoje caindo nessa. Coisas da internet igual a cocaína, porque ele age no cérebro da gente, no mesmo local onde a cocaína age. Deixa eu ver aqui, tem muita gente que já falou aqui. O Buca falando da brincadeira da carniça. Eu não posso colocar isso no YouTube, senão eu caio. E como o senhor comentou, a matéria da educação física virou sinônimo de ir para uma quadra jogar bola. Triste porque já tive muitos professores de educação física incríveis na época da escola. Eu sou formado em educação física também, Carlos Eduardo. Eu tenho formação em educação física. Eu trabalhei muito tempo em escolas. Muitos. Hoje tem crianças, jovens hoje que encontram comigo. Professor Nelson, tudo bem? Eu fui seu aluno no handebol, ou fui seu aluno no voleibol. Tem 2 atletas brasileiros que ganharam a Olimpíada, começaram com a gente na escola. 2 atletas olímpicos começaram conosco na escola. Um foi a... O nome dela, meu Deus, fugiu aqui o nome agora. Que ganhou o vôlei de praia, junto com a Jaqueline. Meu Deus. Daí você é bom nessas coisas? Vamos lá. Ah, meu Deus, fugiu aqui. Deixa eu botar aqui na internet. Vencedoras de medalha. Sandra Pires, lembrei. Pronto, lembrei. A Sandra Pires. Sandra Pires foi aluna nossa na escola. Boa tarde, Cirlei. Carne podre. Boca. Se eu falar de carniça, o cara vai dizer que é carne podre.
Joguei tanta peteca, minha sobrinha perguntando o que é peteca. Gente, hoje tem campeonato de peteca na praia. Tem campeonato de peteca. Leva a garotada para jogar peteca. Hoje você tem o badminton, que é a peteca com raquete. Mudou um pouquinho, é praticamente a mesma coisa. As crianças de hoje não sabem subir em uma árvore. É difícil. Nem árvore, né? Nem brinco em árvore, não sabe nem o que é árvore. É verdade, obrigado. A gente está comentando aqui uma coisa que a gente vivenciou e hoje morreu. Quem lembra no Rio de Janeiro, quem é do Rio de Janeiro aqui, dos campeonatos das ruas de vôlei que desenvolveram o voleibol no Brasil? Os campeonatos que tinham, os campeonatos escolares sumiram. As universidades acabaram com o esporte. Tem um monte de coisa aqui que a gente pode falar. Eu aprendi a jogar basquete com o Rui, que foi na seleção. Fizeram em 1964 um projeto para desenvolver o basquete. Foi fantástico. Quem conhece basquete, Odaí? Eu fui aluno do Boleta, que tem um filho que jogou basquete, o Boletinha. Você deve conhecer o Boleta. Eu fui aluno do Boleta. Você deve conhecer. Boleta que me ensinou a jogar handebol. Goleiro. Me treinava. Professor Boleta. Você deve conhecer. Meus pais, Carlos Eduardo, meus pais tinham um terreno cheio de mamona. Eu fazia a festa quando ia lá para lá ver o terreno. É verdade, tinha guerra de mamona. Boleta era do Vasco, sim. Sim, foi meu professor na escola. Boleta, para você ter uma ideia, Boleta morava em Vila Isabel e vinha para a Ilha do Governador dar aula no Colégio Olavo e Bilac. E não existe mais. Tá? Boleta vinha a pé, saía de madrugada, vinha a pé lógico, ele voltava depois de ônibus, mas ele vinha a pé de Vila Isabel até a Ilha do Governador a pé. Tá? Se você falar isso, nem fala, é louco, maluco. Sintomas. O principal sintoma é dor logo abaixo da patela. A gravidade da dor tende a variar. Geralmente é pior durante e logo após da atividade. Tende a diminuir com o repouso. Tá? Esse é um caso diferente de que a atividade física melhora a dor. Tá? Com a atividade física piora a dor. Porque a tensão promovida ali, tensionando, causa traumatismo de repetição, que causa dor. Tá? Mas é uma doença, é uma síndrome, inclusive. A dor normalmente dura alguns meses, mas às vezes persiste até que termine o crescer. Isso significa que, em alguns casos, pode durar até 2 anos em média. Uma pequena e macia espícula óssea, ou seja, uma ponta, né, uma ponta de um osso, pode desenvolver-se logo abaixo de sua patela. É aqui que o ligamento patelar se liga ao osso da tíbia. A ponta é permanente, embora com o tempo se torne indolor. Sua articulação real do joelho não é afetada, então os movimentos do joelho estão normais. Os sintomas geralmente ocorrem de um lado, né? Por isso que ele é assimétrico. Vocês lembram de 2 atletas muito conhecidos no Brasil? O Ronaldo e o Marcelo Negrão. Ronaldo e Marcelo Negrão. Provavelmente, esses 2 atletas, ex-atletas, na verdade, né? Inclusive o Marcelo Negrão hoje é técnico de voleibol e o Ronaldo hoje é um dos donos do Cruzeiro. Tá? Quem não sabe a história do Ronaldo, o Ronaldo começou no São Cristóvão, no Rio de Janeiro, e foi vendido para o Cruzeiro e depois foi para a Europa. Tá? E depois retornou ao Brasil, voltando para o Corinthians. Tá? Essa é a história dele. Então, esses 2, eu já li alguns relatos que eles tiveram na infância dores no joelho. Um no futebol e outro no vôlei. E o que aconteceu quando eles continuaram com essa atividade intensa? Rompimento do tendão patelar. Esse tendão que nós estamos falando aqui foi rompido. Por quê? Quando você tem um processo de crescimento e que você tem essa dor, há uma tendência a uma tendinite. É um tipo de tendinite. É um quadro inflamatório. É uma tendência a tendinite.
E a tendinite mal curada, ela vira uma tendinose, né? O sufixo it, inflamação, ose, degeneração. Então, uma degeneração do tendão da patela, o tendão do quadríceps. E o que aconteceu com eles? Rompeu o tendão, arrebentou. E vocês já escutaram aqui várias vezes eu falando no canal que tendão que se rompe é tratamento aí de 1 ano para lá. Atletas que rompem tendões, tratamentos a longuíssimo prazo, de 1 ano para lá. Porque o tendão é pouco vascularizado, poucas células de reparação, pouco processo cicatricial. Então, a probabilidade de eles terem tido esse problema na infância e evoluir para uma tendinose, porque a tendinite mal curada, mal tratada, ela acaba rompendo um tendão. O diagnóstico é muitas vezes óbvio, pelos sintomas típicos. O raio-x geralmente são desnecessários. No entanto, a radiologia, no caso da doença, pode ser necessária se o diagnóstico não estiver claro. Esse é o exame simples, foi praticamente a mesma imagem que eu coloquei aqui no fundo hoje. Aí está um joelho, né? Aqui está o fêmur, embaixo a tíbia, a patelinha em cima e aquela branquinha que está se fixando onde tem esses traços aí de tensão, é o tendão patelar, que se liga nessa parte anterior da tíbia, chamada de tuberosidade tibial, ou tuberosidade da tíbia, que é um ponto onde o tendão vai se ligar e se fixar, tá? Então, o exame é esse. O joelho vai estar a 90 graus, dobrado a 90 graus, e o avaliador vai pressionar sobre a tuberosidade da tíbia. Nessa região abaixo da tuberosidade é a região onde há o crescimento do osso. O osso cresce de forma longitudinal. Então, pressionando aqui, como o local está inflamado, vai ter uma resposta de dor. É feito nos 2 joelhos, mas vocês já escutaram que geralmente é de um lado só que o problema acontece. Tratamento. A dor geralmente vai dentro de alguns meses sem qualquer tratamento. Vai durar, né? Pode já ajudar a ter certeza de que a condição não é grave e é provável que vá sumindo gradativamente. Quando a dor aumentar, pode ser útil tomar um analgésico como paracetamol ou ibuprofeno. Lógico, isso é prescrição médica, tá? A fisioterapia é extremamente benéfica. Os exercícios para a doença de Osgood-Schlatter são usados para fortalecer os músculos ao redor da articulação do joelho sem impacto, tá? Sem impacto. Você pode trabalhar a musculatura, mas sem impactar. Principalmente o grupamento quadríceps, que são os músculos anteriores da coxa, os posteriores, chamados de isquiotibiais, são 3 músculos, o músculo bíceps femoral, o músculo semitendinoso e o músculo semimembranoso. E os gastrocnêmios, que são os músculos da batata da perna, da panturrilha. O gastrocnêmio medial, o gastrocnêmio lateral e o músculo está sobre eles, chamado de sóleo. Então, são os músculos presentes nessa estrutura que vai ser trabalhada. O quadríceps, os isquiotibiais e os gastrocnêmios. Uma fita adesiva é colocada em toda a parte do osso que é macio e está inchado no local. Isso é uma técnica chamada de bandagem funcional. A bandagem funcional é uma técnica australiana chamada conceito McConnell. Tá? Eu fiz esse curso com australianos que vieram ao Brasil na época fazer, além de um outro conceito chamado conceito Maitland. Esses conceitos de utilização australianos, eles estão presentes numa universidade ao noroeste da Austrália, chamada cidade de Perth. A cidade de Perth é uma cidade onde se trabalha técnicas manuais. A minha formação, né, a minha linha de ação é a linha australiana. Tá? Existe a linha francesa, que é a linha da postura, existe a linha americana, que é a linha dos aparelhos, né, da ultrassom, do ondas curtas e outros, e tem a linha brasileira, que é a mistura de tudo isso. Tá? Mistura tudo isso. Não, é a bagunça, mistura tudo. A linha australiana é a linha da manipulação, é o uso das mãos. Né? Então, você fala, por exemplo, da osteopatia, apesar que a osteopatia não é australiana, ela é espanhola, é da Espanha. A escola de Madrid, inclusive, é uma escola manipulativa
que trabalha com um curso de 4 anos, é um curso superior. E aqui no Brasil é nível de pós-graduação. Somente fisioterapeutas podem fazer uso dessas técnicas, tá? A osteopatia, o conceito Mulligan, o conceito Maitland, o conceito McConnell e outros conceitos, somente fisioterapeutas. Se vocês virem alguém fazendo isso, denunciem. Tá? Os profissionais usando esse tipo de tratamento, denunciem, tá? Porque ele é patenteado para fisioterapeutas e não para outras profissões. Então, isso vai descarregar a pressão quando a articulação é endireitada. Essa bandagem funcional são aquelas fitas que você vê, às vezes, nos jogadores hoje, seja qual for o esporte. Tá? Essas bandagens, né, elásticas e adesivas, elas fixam a pele, são fixadas na pele, fazendo a função de estruturas musculares e faciais que recobram os músculos, diminuindo a tensão nesses músculos. Tá? Então, isso descarrega a pressão quando a articulação é endireitada, aliviando um pouco a pressão e a dor. Isso aqui eu já falei. Tá, isso nós já falamos. Que tipo de atividade praticar? Muitas vezes são adolescentes praticantes de esporte que desenvolvem a doença. Se a dor está atacando, né? Se a dor está atacando e afetando a capacidade de fazer o seu esporte, decisões difíceis podem ser tomadas sobre o horário de treinamento e compromissos esportivos. Troque essa atividade, dessa doença que está afligindo o joelho desse jovem, para natação, para atividade com menos impacto. Você não precisa parar o esporte. No entanto, o esporte extenuante ou vigoroso pode ser sensato até que a dor facilite um nível tolerável. Você deve tentar reduzir a duração, frequência e também a intensidade de seu exercício, especialmente se esse exercício inclui correr ou saltar. Considere uma pausa completa do esporte por um tempo se a dor permanecer ruim. Pode mudar, inclusive, o que eu falei, para natação. Uma bolsa de gelo aplicada abaixo da patela por cerca de 5 minutos antes e depois do exercício pode evitar alguma inflamação de dor se a pessoa não quiser parar. O cara pode continuar com dor, aí é a opção dele. Opção da família, inclusive, né? Porque é um jovem. Considere usar joelheiras durante esportes como futebol, voleibol, handebol, basquete, para proteger a área articular. Hoje, as joelheiras elásticas melhores são aquele material escuro, preto, que é o neoprene, tá? Inclusive o neoprene vazado na frente, tá? Porque ela dá mobilidade na patela, ok? Algumas pessoas acham uma cinta com um problema de osgood-late seja útil. Funciona reduzindo a pressão sobre a colisão dolorosa no topo da tíbia. São chamados de splints. Os splints são elásticos colocados na articulação e ali geralmente tem um ímã. O ímã trata o local, mandando informações, mandando energização para aquele tendão, tá? A primeira pessoa, o pessoal mais antigo vai lembrar, da rainha do basquete, né? A Hortência, ela usava uma faixa no joelho direito, inclusive. Aquilo era um splint. Usa esse splint hoje de cotovelo, usa esse splint de joelho, usa esse splint de ombro. Então, esses splints, eles fazem, na verdade, uma ionização. Ele está tratando, inclusive, a pessoa durante a atividade que ele esteja realizando. Então, pessoal, se essas informações estão sendo úteis para vocês, eu peço que vocês se inscrevam no canal, acionem o sininho de notificação, deixem o like, né, o polegarzinho para cima e compartilhem os vídeos com as suas redes sociais, tá, para ajudar o canal a crescer mais um pouquinho. E, novamente, hoje já passamos dos 34.600, entrando agora no caminho dos 34.700. Estamos subindo a cada praticamente 2, 3 dias, subindo de 100 em 100. Isso com a ajuda de vocês, vocês têm cooperado de novo conosco, ajudando o canal, muito obrigado. E a gente está subindo gradativamente, tá? Lembrando que o objetivo desse ano são os 50 mil. Vamos ver se a gente consegue chegar lá, tá? Obrigado por todos. Pela ajuda de vocês, inclusive. A fisioterapia, vamos lá. A doença de Osgood-Schlatter é tratada conservadoramente. Não precisa de cirurgia. Quando a gente fala tratamento conservador, é porque ele não é cirúrgico. Isso normalmente envolve limitar exercícios, esportes ou atividade física que causem dor.
muitas vezes por semanas ou meses, às vezes anos, até que a dor e o inchaço diminuam. Sabe por que que se continuar fazendo vai acontecer? Vai ficar uma ponta enorme debaixo do joelho. Fica uma ponta. Porque você está traumatizando, lesionando, e o organismo está tentando reparar. E você está traumatizando e lesionando, e o organismo tentando reparar. E você continua traumatizando e lesionando, e o organismo tentando recuperar. Aí ele forma uma ponta. Tá? Fica uma ponta no joelho. Considere consultar um fisioterapeuta para obter conselhos sobre exercícios para estirar os músculos da coxa. Isso deve ser seguido por um programa de condicionamento de força supervisionado por um fisioterapeuta licenciado. Se o jovem for diagnosticado com a doença de Osgood-Schlatter, um programa de fisioterapia normalmente começaria com uma avaliação básica. Bom, a bandagem funcional, que eu falei que são aquelas cintas elásticas que se colam, né, sobre a pele, os exercícios de resistência à extremidade, principalmente os exercícios isométricos para dar consistência muscular. O equilíbrio funcional é o trabalho de marcha que é feito, escada, rampa, planos inclinados, planos em declive e níveis de dor funcional para redução da dor. Com base na avaliação, o fisioterapeuta pode projetar um programa de exercícios direcionados para tratar efetivamente essa doença. Exercício de alongamento. Muitos jovens com a doença de Osgood-Schlatter têm dor em um ou mais grupos musculares nas extremidades inferiores. Por quê? Com dor, o que você faz? Você começa a sobrecarregar outros grupos musculares e outras articulações. Tá? Quando a gente tem dor, a gente começa a usar o outro lado. E o outro lado acaba sendo sobrecarregado, causando dor. Então, para remediar isso, seu terapeuta pode incorporar alongamentos tendinosos, alongamento de coxa e panturrilha. Exercício de fortalecimento. A restrição do movimento durante a recuperação pode fazer com que os músculos encurtem e relaxem. Para corrigir isso, o fisioterapeuta incluirá exercícios destinados a fortalecer o quadríceps, os isquiotibiais, os posteriores de coxa, né, quadríceps anteriores da coxa, os músculos do quadril, ou seja, os adutores e abdutores do quadril, exercícios respiratórios, porque existe uma relação de equilíbrio entre tronco e membro inferior, e agachamentos de menos intensidade serão ótimos. Exercício de equilíbrio e coordenação. Alguns jovens que têm a doença experimentam equilíbrio e coordenação prejudicadas. Eu falei, ele começa a jogar a carga, o centro de gravidade, que é o nosso, que é uma linha imaginária que nos mantém equilibrados, começa a jogar para um lado ou no outro. Aí você começa a sobrecarregar, tá? O centro de gravidade é uma linha que está posta a nível da quarta lombar ou quinta lombar, que você de pé, com as pernas levemente afastadas, ela está entre os dois membros inferiores. Se você projeta o tronco à frente, você está jogando o centro de gravidade à frente. Se você projeta o corpo para trás, jogando o centro de gravidade lateralmente também, tá? Então, essas mudanças de centro de gravidade é que podem causar outras lesões, se não for feito um trabalho de equilíbrio e coordenação. Controle da dor, aplicação de calor ou gelo pode ser usado. Nas primeiras semanas, no quadro inflamatório agudo, o gelo é melhor. Depois de uma semana, de 10 dias em média, aí o quente é melhor, tá? Para melhorar a elasticidade, diminuir a tensão e a redução da dor. A bandagem funcional também pode ajudar o apoio do joelho. Em última análise, o melhor tratamento para a doença é um programa de exercícios ativos que inclui alongamentos, fortalecimento e mobilidade. Tratamentos passivos como calor e gelo ou bandagem funcional podem ser bons, mas pouco fazem para melhorar a condição se você não tirar esse jovem da atividade que ele estiver praticando. Tu errou a palavra, hein, Daí? A ignorância é que extravanca o progresso, é verdade. Vejo muita gente falando que a dor do crescimento não precisa tratar. Engano-se. Exercícios, vamos lá. São exercícios que podem ser indicados para os jovens para melhorar a função, o equilíbrio, coordenação do problema. Esse é um exercício em que você vai fazer como se alguém estivesse puxando a sua perna. Essa seta mostra que você está tracionando. Você vai tracionar como se alguém estivesse puxando. A força que você vai fazer é em tração.
vai manter isso por 10 a 15 segundos, repetir isso 10 vezes, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Esse apenas um joelho vai estar dobrado e o outro esticado, tracionando, fazendo uma força para frente. Quando você faz isso, toda a musculatura da coxa e toda a musculatura da perna entra em contração isométrica. Você não precisa movimentar a articulação para fazer contração. Vocês sabiam que pessoas dentro de gesso podem fazer contração? Isometricamente? Pode. Aí a pessoa está em 4 apoios com um aparato, um ponto de referência, onde ele vai empurrar à frente esse aparato, que pode ser uma bola, pode ser um rolo, como está aqui, um rolinho, pode ser um travesseiro, pode ser algo que cause algum tipo de resistência, tá? Então ele está fazendo força para frente, empurrando. Essa força está trabalhando exatamente os tendões e o quadríceps em especial. Todos eles, gente, são 10 vezes a repetição, tá? Esse é um exercício que você estará deitado dorsalmente, um joelho flexionado e outra perna totalmente estendida, esticada. Você vai fazer movimentos do calcanhar e tornozelo, tá? Flexão plantar, ponta de pé, dorsiflexão, o nosso pé em direção à nossa perna, nossa tíbia. 10 vezes em cada lado. Esse você vai fazer um membro flexionado, deitado dorsalmente, flexionado, e outro membro você vai dobrar e esticar. Dobrar e esticar. Dobrar e esticar. Esse você vai fazer o movimento do quadril. Vai encaixar, contrai o abdômen e volta. Vai encaixar, contrai o abdômen e volta. Tá? É um exercício abdominal para melhorar a estabilidade do quadril. Esse é a ponte, o exercício de ponte, né? Você vai manter as escápulas, né? Os antigos omoplatas apoiados, vai elevar o seu tronco, o seu quadril, e vai fazer força, porque tem um elástico entre os joelhos, tentando abrir. E vai manter isso por 10 a 15 segundos, repetindo 10 vezes. Sempre os intervalos é sempre o dobro do tempo que você gasta na execução. Então, se você está usando 15 segundos, o intervalo para a repetição de uma nova sequência é de 30 segundos. Se você faz 10 segundos, 20 segundos é o intervalo. De pé, você vai fazer uma leve flexão, vai dobrar um pouco os joelhos, apoiado numa parede, e vai voltar à posição de pé. Dobrar os joelhos até 90 graus e voltar à parte de pé. É o que ele está fazendo aqui, ó. Vai dobrar os joelhos e depois ficar de pé. Dobrar os joelhos e ficar de pé. Esse também, além de se manter o joelho flexionado, vai tentar tracionar no sentido lateral da coxa. É uma abdução, tá? Esse é subida e descida em degrau, tá? Subidas e descidas em degrau. Alternadamente, podemos subir e descer um degrau de 10 a 15 vezes. Se essas informações forem importantes para vocês, eu peço que vocês se inscrevam no canal, os novos aqui, que acione o sininho de notificação, aqui embaixo a palavra inscreva-se, deixa o like, o dedinho do polegar para cima e compartilhe os vídeos nas suas redes sociais, pessoal.